Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro. E resolvi aqui falar um pouco do caso do coach fanfarrão, que levou uma galera lá pro Pico dos Marins, 2.400 metros de altitude em São Paulo. Ele queria levar 60 cabeças, 30 desistiram, o corpo de bombeiros falou que não dava, os guias locais também falaram que dali não passavam. O Instituto Nacional de Meteorologia indicando ventos de 88 km por hora, chuvas torrenciais, possibilidade de granizo. E o cara, no seu propósito de marketing, trabalhando fortemente nas redes sociais, investindo bastante dinheiro, prometendo um pior ano de sua vida. Essa é a promessa dele. É o slogan que eu recebi, eu fui bombardeado no YouTube em dezembro com as propagandas dele. Foram várias e diversificadas. Ele postava, por exemplo, trechos de aulas dele, sabe? Tinha coisa até interessante, aí fica aquela propaganda de 2 minutos ali, algumas delas eu fui vendo até o fim, né? E a gente sempre consegue tirar alguma coisa interessante às vezes, se nos atrai de alguma forma. E a promessa dele é o pior ano de sua vida. Então, eu entendo com a minha parceria Tapeporã, né? Essa parceria divina que eu conheci durante a pandemia, o Henrique Nascimento, pô, é uma equipe. Cada dia que passa eu vejo que é uma equipe de excelência para a gente desenvolver a mente e o corpo no ambiente outdoor, na natureza, na montanha, sabe? E quando a gente está num ambiente como esse, ó, gente, isso aqui é lindo, é poderoso, é incrível, é diversificado, ó. E um ambiente desse, ele já coloca a gente no nosso lugar, quer dizer, somos pequenininhos, vamos pedir permissão para andar por aqui, e já há riscos intrínsecos a esse tipo de ambiente, sabe? E tudo que a gente pode fazer é conhecer ao máximo, né, o lugar que a gente está indo, né? Consultar pessoas locais ou pessoas que têm experiência, consultar a meteorologia, e pedir permissão, né? Aqui tem muita vida, né? A gente considera que o planeta Terra é um organismo vivo e tem muita vida aqui, ao mesmo tempo em convivência, né? Então a gente tem que ter um pouco de respeito e humildade perante a magnitude da natureza, né? E esse senhor, ele desfila nas redes sociais de jatinho, de Ferrari, e sobe em palcos de ginásios lotados com pastores, sabe, para falar de Deus. E tudo bem com tudo isso, a prosperidade é boa e é útil, e nos dá capacidade de ajudar mais pessoas e curtir o que é de melhor na vida também é importante, não está errado, sabe? Então, algumas considerações que eu queria colocar sobre esse caso. Começou um movimento de montanhistas, o cara tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Então, depois desse caso bizarro, que esse cara foi botando 30 pessoas em risco de vida, sabe? E foi postando nos stories dele frases motivacionais e relegando um mínimo de inteligência e responsabilidade perante a natureza, a ciência dos montanhistas, a ciência dos socorristas, do corpo de bombeiros, a própria mãe natureza, né? E Deus vai nos salvar. E ele não conseguiu escolher nem as barracas corretas para acampar, sendo que não era... Qualquer pessoa que não queira perder a sua vida e nem colocar em risco a vida do próximo, jamais subiria lá nessas condições, sabe? E o que eu quero dizer é que esse senhor, ele tem acesso material, ele pode comprar cursos e pagar para consultar pessoas especialistas
e estudos dos mais aprofundados e mais sábios, sabe? E ele pode ter experiências de transformação, de imersão na natureza e superação dos seus limites, sem precisar gerar um risco desnecessário. Especialmente para os outros, né? Se você quer gerar para si, mas tudo bem, ninguém pode, né, fazer por nós. Mas você trabalhar o marketing, a persuasão, como forma de trabalho para ganhar dinheiro, sabe? Por mais que você tenha propósito de beneficiar as pessoas, vai ser o pior ano da sua vida, levando as pessoas para risco de morte, fazer que, se ela está com o pensamento de desistir, você trata ela como uma pessoa fraca, e aí chega lá no topo do Pico dos Marins, 2.400 metros de altitude, 3h30 da manhã, as barracas rasgando, isso é o que ele falou nos stories, barracas rasgando, ventos intensos, a chuva entrando, alagando as barracas. 3h30 da manhã, chamam os bombeiros para a equipe de salvamento vir resgatá-los. Então, além das 30 pessoas que ele colocou em risco de morte, ele ainda coloca em risco a equipe de morte os bombeiros que sobem para resgatá-los. E aí eu fui criando um movimento lindo através dessa atitude bizonha desse senhor, sabe? E esse movimento virou uma conta no Instagram chamada Movimento Respeite a Montanha. Cara, e aí eu, conectado nessa comunidade de montanhistas, tenho uma tia minha muito querida que tem uma experiência grande, tem me dado várias dicas e me apoiado nessa jornada com responsabilidade, né, com a Tapeporã, que está em parceria, tenho vivido momentos de superação com eles, com toda a segurança e integridade, sabe, em primeiro lugar, e equipamentos. O checklist não é imprescindível, observação da condição do tempo na própria manhã da atividade, tudo isso é fundamental, porque os riscos já existem naturalmente, o imprevisível já pode atuar, mas a gente trabalhando todo o que é previsível, a gente já tem uma experiência de superação, de alegria, de saúde, transformadora, sem precisar arriscar a vida, sabe? E essa equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros que foi destacada para atendê-los, ela poderia ter ido salvar outras pessoas em outras situações de risco, porque nesse período que esse coach fez essa atividade, o INMET indicou que eram muitas chuvas naquele período, e foi aquele período de grandes enchentes em Minas Gerais e na Bahia. Então você imagina se naquela localidade tem uma grande enchente, um desastre, uma urgência, que pessoas precisam do Corpo de Bombeiros para terem suas vidas salvas para algo que não estava previsto, e de repente essas pessoas não foram atendidas e socorridas porque um coach milionário criou uma situação de risco totalmente evitável. Então a gente minimizar os riscos não é uma questão só em relação a mim, sabe? Se eu gero um risco para os outros e necessito do Corpo de Bombeiros, por exemplo, dentro de uma situação completamente evitável, eu posso estar impedindo que uma outra pessoa em outra situação possa estar sendo salva. Isso tudo eu fui descobrindo vendo o conteúdo que tanta gente pelo Brasil, montanhistas experientes e qualificados, foram trazendo sobre essa questão. Então, um dos mistérios da vida, né, é que um mal aparente, e esse mal foi um grande mal, né? Mas o mal aparente às vezes é um vetor de um novo grande bem. E esse novo grande bem que eu tenho visto é descobrir uma comunidade linda, diversificada, espalhada pelo Brasil inteiro, descobrir lugares incríveis, vários picos e montanhas e parques do Brasil que eu não sabia que existiam, e tanta gente envolvida nessa sensibilidade, amor e apreço pela natureza, que é a nossa casa, que é a nossa vida, que é a nossa saúde, que é o nosso sustento.
Aí hoje a conta do Instagram do Respeite a Montanha publicou um vídeo de uma galera que subiu no Pico dos Marins agora esses dias, que agora a meteorologia estava favorável, né? Tempo seco, né? E com uma certa previsibilidade, embora o verão não seja aconselhável para subir grandes montanhas, né? Nos trópicos, né? E aí o vídeo que eles fizeram é o seguinte: um mar de lixo, e que o senhor coach fanfarrão e os seus liderados, infelizmente iludidos por esse coach, por sua lábia, seu marketing de persuasão, deixaram um mundo de lixo lá no topo do Pico dos Marins, a 2.400 metros de altitude. E esse senhor, esse coach, saiu no Fantástico no domingo, sem ser ontem, no domingo anterior. Saiu uma matéria no Fantástico. O Fantástico foi fazer uma reportagem sobre esse ocorrido e entrevistou o coach. E o coach, nessa entrevista, ele desmente tudo o que ele mesmo falou e publicou nos seus stories. E até hoje, o que gera maior indignação é que até hoje esse coach ele mantém um discurso dele de que ele não fez nada de errado e de que a responsabilidade pela vida das 60 pessoas no início, das 30 que chegaram ao topo com ele, a responsabilidade da vida delas é delas. E o cara não entende que ele é que levou todo mundo para esse lugar e que até legalmente ele responde por isso. Inclusive o Ministério Público entrou com pedido na Justiça de interdição desse sujeito e preventivamente a Justiça já deu uma ordem judicial que esse coach ele não pode mais fazer nenhuma atividade de levar grupos para nenhum ambiente natural, seja lago, rios, mares, lagoas, montanhas, praias, quer dizer, qualquer lugar de natureza esse cara não pode levar ninguém, ele está interditado pela Justiça. Continua mantendo o seu discurso de que fez tudo certo. Cara, a minha questão não é cancelar esse coach, embora eu tô com muita vontade de denunciar o perfil dele, sabe? Mas não é para cancelar ele. O pessoal criou aquela figurinha no Instagram dos stories, né, na época, que era aquela figurinha com os seguintes dizeres: poste uma foto sua na montanha contra o coach fanfarrão. O primeiro impacto dessa frase é aquela figurinha que a gente pode pescar ela e fazer o nosso post com ela, né? E não é minha visão, aquilo me tocou de uma maneira assim, poxa, se fosse eu escrevendo esse texto, eu não escrevi assim, porque